A farra do dinheiro público. Começa agora, Brasília Já. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Alexandre, amigas, amigos. Rodolfo Lago, ontem a gente falava um pouco do orçamento da União, do início das votações. Você lembrou aquele momento importante do Brasil, que foi a CPI dos anões do orçamento. Colocou claramente de público que o que está acontecendo hoje tem um grande potencial de novos escândalos. E não é, Rodolfo Lago, que um dia depois o relator geral do orçamento, entendam vocês, separou, deixou dentro do cofre da União para ser gasto exclusivamente com os parlamentares ou com os políticos um montante de nada menos do que 53 bilhões de reais. Fora esses 53 bilhões de reais para as emendas parlamentares, tem mais um montante de apenas 5 bilhões de reais de fundo partidário, ou seja, dinheiro para se gastar nas eleições municipais deste ano, mesmo valor, inclusive, das eleições nacionais do ano passado. Nós estamos falando de quase 60 bilhões de reais na mão dos políticos brasileiros. Está correto? No mínimo é bastante perigoso, né? Quer dizer, vamos associar as duas coisas. Ontem a gente estava falando sobre a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dá as diretrizes para fazer o orçamento, e dizendo que ali o relator da LDO, o deputado Danilo Forte, tinha colocado um dispositivo que obriga o governo a reservar até o final do primeiro semestre o dinheiro para pagar as emendas parlamentares. Então vem agora a elaboração do orçamento de fato do ano que vem, na qual o relator reserva 53 bilhões de reais para emendas parlamentares que a gente viu antes, o governo ficou obrigado a liberar o dinheiro. É muito dinheiro, é muita coisa, é um valor inédito, é um recorde de emendas num ano eleitoral. E aí se soma a isso o que ficou reservado de recursos para o fundo partidário, 5 bilhões, que é a mesma coisa, o mesmo valor das eleições passadas. Só que as eleições passadas eram eleições para presidente, para governador, eleições senador, nacionais, deputado federal, deputado estadual. Essas são eleições municipais, para então financiar prefeitos e vereadores, o mesmo valor, 5 bilhões, quer dizer, também um valor inédito, um valor extraordinário, turbinando as eleições municipais do ano que vem. O relator é do PL, mesmo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, presidido por Valdemar Costa Neto, que tem um projeto, como a gente também já disse aqui várias vezes, de eleger 1.000 prefeitos no ano que vem. Um deputado que é o relator geral do orçamento do PL São Paulo, chamado Luiz Carlos Mota. E só para vocês entenderem, ontem eu até terminei o conteúdo de uma maneira positiva, acreditando que de fato essa mudança da regra poderia fazer com que os parlamentares se unissem ao governo federal e que não saíssem em prejuízo grandes projetos nacionais. O fato é, só para vocês entenderem, didaticamente, eles mudam a regra no dia anterior, obrigam o governo, a partir do ano que vem, liberar todo o valor no primeiro semestre. No dia seguinte, eles colocam que o valor é nada menos do que 53 bilhões de reais. Isso para o primeiro semestre, porque, na verdade, os outros 5 bilhões é justamente para o segundo semestre. Portanto, os parlamentares que, cá entre nós, 593, menos de 600, com a representatividade nacional dos estados e municípios enorme, porém é dinheiro demais. E esse dinheiro, você não tem muitas vezes o controle dele, né, Rodolfo Lago? Vamos lembrar aqui que a emenda pode ser mandada para um município por uma dita obra que num país que tem mais de 5.000 cidades, como é que se fiscaliza uma a uma delas? Portanto, se a mudança da regra aconteceu, se o valor é este montante surpreendente, agora uma coisa tem que ser feita. A fiscalização tem que ser rigorosíssima a partir do próximo ano. É isso. E aí, até em torno de algo que a gente falava também, quando você fortalece o pagamento das emendas individuais parlamentares, você pulveriza os recursos e coloca em risco
os grandes projetos nacionais estruturantes. E foi exatamente isso que aconteceu, porque na hora de turbinar de um lado, é claro, teve que se tirar de outro, porque o dinheiro é um só. E da onde que se tirou dinheiro? Quase 20 bilhões de reais foram retirados justamente do programa de aceleração do crescimento, que é onde o governo indica os seus grandes projetos, as suas obras estruturantes. Ou seja, então é isso mesmo, quer dizer, você tem um orçamento menos pensado em nível nacional e mais pensado em nível paroquial. A regra foi mudada, o valor é surpreendente, para não falar outra coisa. Isso vai ser votado, ainda que não tivesse acordo ontem, porque realmente o número chamou a atenção de todo mundo, mas vai ser votado. A gente conhece o Congresso Nacional. No apagar das luzes, entre hoje e amanhã, estará aprovado com uma nova regra para o ano que vem. Esse dinheiro pertence a todos nós, é dinheiro do cofre da União. Se for voltado para o benefício da população, ótimo, não vamos colocar aqui nenhum tipo de prévio julgamento em cima do que vai ser feito. Agora, uma coisa é clara, é muito dinheiro individualmente pensando se você dividir esse montante pelo número de 593 parlamentares. Pois é. E aí, em função disso, ontem o governo, surpreendido com isso, adiou a votação, acabou não havendo, mas ela está prevista para hoje, e muito provavelmente sairá, porque, enfim, os parlamentares têm força suficiente para acabar aprovando isso, né? Então, a expectativa é essa, e aí, enfim, nós vamos ter que ficar muito de olho, vamos ter que ficar fiscalizando como é que essas coisas acontecerão no ano que vem. E essa é a notícia que trazemos para vocês neste quase Natal de 2023. Os assuntos em Brasília não param nem na época de Papai Noel, ou melhor, do nascimento de Jesus. Mas aqui a gente tem que encerrar este conteúdo agradecendo a sua audiência. É isso aí, gente. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva nos nossos canais. Obrigado e até amanhã.